Passamos a palavra à moderadora do painel, senhora Aspásia Camargo, para a condução dos trabalhos. Muito obrigada aos sobreviventes desse longo dia, muito rico, muito cheio de grandes debates e novidades. Obrigada por estarem aqui. Obrigada aos panelistas. Parece que o mais difícil ficou para o fim, né? Que é discutir o urbanismo, porque a cidade, ela cabe muita coisa dentro dela. Então, praticamente todos os temas que nós discutimos aqui no dia de hoje e ontem tem a ver com o nosso debate de hoje, né? E, propositalmente, nós vamos discutir o desenvolvimento urbano nas suas várias dimensões, cada uma delas mais complexa do que a outra, né? Então, temos aqui o Leonardo, que está aqui junto comigo, dividindo a coordenação do painel, e o Leonardo tem uma grande experiência, eu digo grande porque ele passou pela presidência da SEDAI, num momento muito delicado, em que a instituição ganhou uma outra dimensão, uma outra função, e muito importante para o Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro. E, depois disso, ele agora parece que estava realmente empenhado em ver tudo que um edital importantíssimo que essa cidade construiu ao longo desses anos, quer dizer, assim, um contrato que foi assinado de empresas com o Estado do Rio de Janeiro, que o mais importante era fazer esses contratos funcionarem, né? E os resultados tinham que aparecer em cada uma dessas concessionárias que assumiu a dificílima função de universalizar o saneamento no Estado do Rio de Janeiro. A gente tinha até desistido, né? Porque estava tão difícil e andava-se tão devagar que era como se nunca fosse acontecer, né, Léo? E acabou acontecendo. E temos aqui também dois grandes urbanistas, Sérgio Magalhães e Vicente Loureiro, que estão aqui, já tivemos juntos no debate sobre as mudanças climáticas. Agora vamos discutir mais os diferentes problemas que o desenvolvimento urbano nos apresenta aqui na cidade. Além disso, tem o Delmo Pinho, que é a pessoa que mais trabalhou e mais conhece as entranhas do transporte e da logística do Estado do Rio de Janeiro. Ele praticamente ocupou essa função durante muitos anos e sempre muito elogiado, numa função técnica, né? E extremamente competente, todos sabemos disso. Então, vamos ter essa visão do Delmo, que vai ser pontuada também pelo Sérgio Magalhães, que o nosso Conselho de Urbanismo vem também discutindo muito o transporte, tanto com o Sérgio como com o Vicente Loureiro, que é o vice-presidente do Conselho. E temos aqui a Mainá Coutinho. Você é muito importante, Mainá, porque o que se fala da Genesa, que a Genesa tem que dar mais, que a Genesa está dando pouco, que o saneamento precisa de mais regulação, que a ANA precisa ajudar mais a regulamentação do setor. Então, você é muito importante, porque está todo mundo querendo saber como é que a Genesa pode melhorar. E eu digo isso porque eu fui representante da Associação Comercial na recente reunião como se chama? Da Conselho da Cidade, não, da Conferência da Cidade, que foi a reunião do Rio de Janeiro, que vai acontecer agora, no final do ano, no Estado do Rio de Janeiro e depois em Brasília. E nessa reunião eu passei apuros, viu, Mainá?
porque havia pessoas, não eram poucas, pregando a suspensão da concessão. E, numa manobra feliz, nós conseguimos dizer, bom, se o problema é esse, vamos rediscutir o contrato. Vamos antecipar a discussão do contrato, porque havia uma frustração muito grande, porque as favelas não tinham sido devidamente contempladas, segundo esses participantes, mas também porque havia outras queixas, enfim, de caráter mais, digamos, ideológico, e que perturbaram muito as discussões nessa Conferência das Cidades. E temos Paulo Pizão, que é presidente do Conselho de Meio Ambiente, eu sou a vice dele, e que tem também procurado envolver cada vez mais a associação comercial nos problemas de meio ambiente da cidade. Então, eu queria passar a palavra ao Leonardo, para fazer as suas considerações iniciais e nós começarmos o debate com vocês. Bom, boa noite. Minha amiga Aspásia, boa noite. Sempre bom estar contigo. Mainá, trabalhamos juntos. Delmo também tive a oportunidade de... trabalhamos juntos primeiro e depois convivemos como secretários de pastas diferentes no Estado. Né? Paulo, Vicente, Paulo também, enfim. Bom, falar um pouquinho sobre, Sérgio, desculpa, sobre essas entregas do saneamento. Né? A gente está prestes a completar 3 anos dos leilões. Né? Essa história toda começa quando, a partir de uma decisão do Supremo definindo que a competência para a cobrança, para a prestação de serviço de saneamento é dos municípios, que era uma briga antiga. Daí sai uma atualização do marco do saneamento, que, na verdade, é uma atualização de uma lei que já tinha praticamente 10 anos, mas essa alteração criou um ambiente propício para que acontecesse o leilão. O Estado do Rio de Janeiro, isso se permitiu fazer no Estado do Rio de Janeiro porque as ações da SEDAI eram dadas como garantia no pagamento da dívida. Então, houve lá um período em que o Estado teve que renegociar de qualquer jeito e nessa renegociação foi exigido que, imposto algumas condições, até que a LERJ teve que aprovou o leilão no edital. De fato, é um leilão, todo mundo costuma dizer, e com absoluta razão, que não é um leilão e um contrato perfeitos, e é natural que não seja. É o preço da novidade, né? Quem sai na frente paga esse preço, naturalmente. Mas é um avanço espetacular na minha cabeça, né? Só para você ter noção. Se eu falar de números totais, a gente está falando no período de concessão, a gente está falando de algo em torno de 100 bilhões de reais de investimento, 100 milhões de reais de todas as concessões, né? No caso da Iguá foram 7 de outorga, mais 2 e tanto de investimento. No último ano a gente já ampliou em 10% a cobertura de esgoto, 8% quase a cobertura de água, 250 milhões na revitalização do complexo Lagunar de Barra e Jacarepaguá, quase 200 milhões em CTS, que é coletor de tempo seco, para evitar despejo de esgoto, né, no complexo Lagunar de Jacarepaguá. Então, é um caminhão de investimentos que só se fez possível em razão desse histórico aí do leilão. Fato é que o Estado não tinha dinheiro, se tivesse não investiria em saneamento. Fato é que a SEDAI não tinha dinheiro e, se tivesse, não iria investir. A SEDAI investia, em média, nos últimos 10 anos, antes do leilão, cerca de 1,5% do seu faturamento, de um total de 6 bilhões de faturamento. Quando a gente pega a SEDAI, ela estava com 3 bi pós-leilão, né? Reduziu a metade desse faturamento, nada obstante, saiu de 1,5% de investimento para quase 30%.
Isso só a SEDAI, não estou falando nem no investimento das concessões. Mas, enfim, você tem esse caminhão de investimento sendo feito, estado afora. É evidente que não é uma unanimidade, não é todo mundo que gosta do modelo, não é todo mundo que aprova o modelo, mas é fato que o modelo se impôs e vale, e se impôs e vale porque, nada obstante, alguns possam criticar, é algo que resulta em investimento que não era feito. Então, a lógica e o bom senso acabam prevalecendo sempre, por mais obstáculos que se encontrem. E a Iguá vem fazendo um trabalho, eu diria, bastante diferenciado. E aí não vai, em hipótese nenhuma da minha parte, nenhuma sorte de crítica ou análise quanto à postura das demais concessões, não. Cada um com a sua estratégia. Mas a gente tem uma obsessão na Iguá relativa a cumprimento de normas contratuais. Por menores que sejam, a gente é chato. A gente procura ser chato porque a gente faz questão absoluta de entregar exatamente o quanto foi contratado. Da mesma maneira que também que a gente faz questão absoluta de exigir dos nossos parceiros e contratantes também a mesma coisa. E a gente vive um momento em que, assim, quando saiu o leilão, a Genersa, que você citou, a Mainá está lá agora, o Rafael está fazendo um trabalho muito bacana à frente da Genersa, remontando, tentando estruturar. Mas o fato é que a Genersa não tinha estrutura para fazer o que fazia, muito menos para passar a fazer mais ainda, que é o que tem que fazer agora. Então, e isso é um processo, né? Isso é um processo. Agora, o que a gente tem que ter, assim, por objetivo, por foco nesse processo, é o seguinte: esse dinheiro não vem do nada. Esse dinheiro vem de investidores, boa parte desses investidores internacionais. O Rio de Janeiro é um estado que tem um histórico que o faz absolutamente desmerecedor de qualquer crédito. Um histórico dos últimos 20 anos. É lógico, eu não quero generalizar, falar individualmente todo mundo, não é isso o objetivo. Mas o fato é que o Rio de Janeiro colecionou problemas ao longo dos 21 anos que, assim, não justificariam quem quer que seja aportar a quantidade de dinheiro que foi aportado vindo do exterior. Você tem, no caso da EGEA, o Fundo de Singapura, no nosso caso, o CPP, que é o nosso controlador, que é o Fundo de Pensão Soberano Canadense. Assim, a gente tem que cumprir o contrato, tem que exigir cumprimento de contrato e tem que explicar isso para os gringos, porque quando não funciona, por que não está funcionando. E é muito difícil explicar isso. Então, assim, é muito urgente que a gente consiga acertar o compasso de todas as regulações, todas as obrigações contratuais, e não é só pelo saneamento, nem só pela saúde financeira da concessionária A, B ou C. É pela saúde do Estado do Rio de Janeiro. Porque o próximo gringo que vier botar dinheiro, ele vai olhar o meu modelo. Ele vai lá na Iguá, lá na EGE, perguntando: e aí, como é que está? O reequilíbrio do teu contrato, como é que está? E o valor do reajuste, como é que foi seu reajuste? Esse reajuste está previsto no contrato, está sendo conferido direitinho, igual está previsto no contrato? Como é que está a intervenção consequente de aspectos políticos, por exemplo? Como é que está isso? Essas coisas, assim, a gente está num momento em que a gente deu um passo muito grande numa direção, um passo muito profícuo numa direção. Agora, ele tem que ser acompanhado de diversas sortes de outros passos, porque senão quem paga não é a Iguá, não é a EGEA, não é a Águas do Brasil, não é o governador atual, não é o presidente da Genersa atual, é o Estado todo, é a sociedade toda, porque não vem dinheiro de fora para ambiente hostil a investidor. E hostilidade a investidor é sinônimo de insegurança jurídica. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, e aí volto a dizer, mitigando com todas as vênias, com todas as aspas, que é natural que a agência esteja se estruturando, é natural que a gente esteja pagando o preço da novidade,
Mas esse é um processo que tem que ser vencido o mais rapidamente possível. Sei que há muitos fazendo esforço para que isso aconteça. Volto a citar o presidente da agência reguladora, da GETRANS, o Rafael, o trabalho que ele está fazendo, a tentativa que está fazendo, mas precisamos avançar, Aspásia. E aí fica esse recado. Olha, o seu recado é muito poderoso, porque, a rigor, por trás desse debate que nós estamos desenvolvendo aqui, esse final de tarde, início de noite, existe um fantasma aterrador no Rio de Janeiro e no Brasil, é que não há recursos para investir em infraestrutura. Os orçamentos dos estados estão terrivelmente comprometidos e não há recursos da infraestrutura, que é a base de tudo, né? É, na verdade, um grande custo Brasil, porque nós não conseguimos prestar esses serviços por falta de investimento. Então, o que você acabou de dizer sobre a importância dos contratos e, eu diria também, sobre a importância das regulações. Se algo está errado, vamos discutir na revisão dos contratos ou até mesmo antecipar, né? Porque o contrato, ele é um reflexo da situação real naquele momento que o contrato foi assinado. Então, naquele momento, né, com as audiências públicas que foram feitas, a consciência civil ou cívica daquele momento, ou o governo que estava no poder, resultou naquela negociação, né? Então, é importante que ela se cumpra, realmente. E eu acho que a presença da Mainá aqui vai ser muito importante, e também do Vicente, porque, afinal, nós estamos falando do ciclo final de alguma coisa que tem que ser feita com projetos. A cidade funciona com planejamento e com projetos, seja de transporte, seja de habitação, seja simplesmente projetos de melhoria urbana. E o saneamento, evidentemente, era um problema, um calcanhar de Aquiles, como o lixo continua a ser, os resíduos sólidos. Nós não temos aqui, talvez, não sei se Pizão vai tocar um pouco nesse assunto, nós estamos aqui na Associação Comercial muito empenhados em destrinchar esse mistério, que é o fato de que o Rio de Janeiro não tem empresas de reciclagem capazes de processar o lixo que nós produzimos, e eu digo que é um mistério porque são problemas logísticos complexos. Eu estava até querendo pedir ajuda do Conselho de Logística para ver se eles podem nos prestar algum socorro nesse particular, já que o lixo também é completamente fatiado com diferentes atores, diferentes áreas, diferentes destinos, que no final resultam numa pequena tragédia, né? O aterro de Seropédica é um aterro que está tendo muitas dificuldades jurídicas, até era um que nós deveríamos chamar para uma reunião próxima, porque, no caso, as prefeituras não pagam as suas dívidas mensais, as suas parcelas mensais, e eles vivem grandes dificuldades. Então, sendo assim, eu queria passar a palavra ao Delmo para nos falar sobre o transporte. Delmo, o transporte, o bom transporte é aquele que produz a mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, ela tem 6 características, ou 5, fundamentais, né? A velocidade do transporte, o cumprimento dos horários do transporte, a capilaridade do transporte e também o conforto e a tarifa, né? Então, eu queria que você, nesse curto espaço que nós temos aqui, provocando futuras reuniões, nos desse um pouco uma visão de como você vê esse drama do transporte no Rio de Janeiro,
que poderia bater efeito estufa muito mais do que faz, porque não é um transporte muito organizado, mas você conhece bem a rede que nós temos e eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Pois não, boa tarde. Bem, primeira questão, não existe transporte na cidade do Rio de Janeiro, existe transporte metropolitano no Rio de Janeiro. Deveria existir esse conceito, só que ele não é abraçado, né? Então, nós temos iniciativas isoladas das prefeituras, principalmente aqui no caso a Prefeitura do Rio, que é a maior de todas, e a Prefeitura do Rio é um dos 8 ou 10 maiores orçamentos do Brasil, é maior do que o orçamento da maioria dos estados, dos governos estaduais. Então, o Estado e a Prefeitura do Rio, principalmente, deveriam agir de forma planejada e conjunta. Infelizmente, a gente não observa isso há décadas, né? Não vou dizer que é um problema de agora, né? Agora é sempre o tempo de corrigir, mas nós não estamos corrigindo. Como exemplo, nós temos no Rio de Janeiro talvez um dos poucos lugares no mundo, pelo menos dos que eu conheço, né, que tem 2 bilhetes únicos, porque eu imaginei que o único era um, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, bilhete único são 2. Tem um do Estado, que é o intermunicipal, que se conecta com alguns segmentos municipais, e tem o da Prefeitura, que é municipal, né? E nós estamos numa situação, parece a dengue, né? Não existe... O camarada, quando está sendo mordido pelo mosquito, ele não quer saber se o mosquito é federal, estadual ou municipal, ele não quer ser mordido, né? No transporte deveria ser a mesma coisa. Ele não quer saber se ele está entrando no ônibus do Estado, ou no metrô do Estado, ou no ônibus na Prefeitura, ou no BRT da Prefeitura. Ele devia migrar de um para o outro tranquilamente. Os modelos operacionais, inclusive, deveriam ser bastante semelhantes, e não são. Só que nós temos um outro problema que se soma a isso, que é uma situação, vamos dizer assim, de desequilíbrio estrutural financeiro crônico do Estado do Rio há décadas, não é? Quantas vezes nós já vimos o Rio de Janeiro, não tem mais dinheiro para investimento, o Estado está praticamente, né, quebrado, N vezes, e a gente não consegue sair desse problema. A Prefeitura do Rio tem uma saúde financeira melhor, mas poderia, inclusive, promover integrações. Eu vou dar exemplo. Nós temos uma situação aqui no Rio de Janeiro, e aí você falou, Leonardo, em risco contratual, né? Nós temos 2 concessionários de classe mundial no Rio de Janeiro que têm, acho difícil eles quererem voltar ao Rio de Janeiro. E eu vou citar quais são os 2, a CCR, né? É a maior empresa da América Latina e do Hemisfério Sul da terra concessionária de mobilidade, tem linhas de trem, tem linha de metrô em São Paulo, tem as barcas aqui no Rio, tem um problema nas barcas, que é quase que insolúvel, a concessão dela acabou e ela não consegue sair, apesar do Estado dever bastante também para ela. E nós temos um outro caso, que eu diria que esse é mais dramático, que é o caso da Supervia, que, a par de uma série de críticas com o concessionário, é um concessionário de classe mundial, opera maravilhosamente bem no Japão. Por que não opera bem aqui no Rio de Janeiro? Porque nós temos uma questão que perpassa, eu não sei se chega no saneamento, mas no combustível chega, na habitação chega, na educação chega, na saúde chega e no transporte chega, que é a questão da segurança pública. A questão da segurança pública, ela não só perpassa, como na minha opinião e de algumas outras pessoas, é a questão mais importante para o Rio de Janeiro, porque ela está minando a saúde econômica dessa unidade da federação e vai levar todo mundo junto, vai levar o Estado, vai levar todas as prefeituras e está levando a sociedade. O Rio de Janeiro tem empobrecido a olhos vistos, é só você andar no centro da cidade, é só você andar em Copacabana, é só você andar em Madureira ou vai em Nova Iguaçu. Nós estamos empobrecendo em grande parte por causa da questão da segurança pública. E isso não é uma atribuição só do Estado. Foi falado aqui pelo ex-ministro, não é? A questão do SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública, né? Mas o que a gente vê é que quando se atua em conjunto, não importa se é em transporte ou em segurança, ou provavelmente em saúde, quando se atua em conjunto e de forma planejada, tudo funciona melhor. Então eu quero dar um exemplo de Curitiba, onde a Guarda Municipal
altamente treinada, altamente preparada, armada, policiando todo o centro da cidade, todas as regiões turísticas, e liberou para a Polícia Militar poder fazer um policiamento em áreas mais pesadas. A gente poderia estar fazendo isso aqui, deveria estar fazendo no Rio de Janeiro, né? Tanto que existe essa necessidade, que existe esse programa Segurança Presente, onde nós não temos efetivos policiais suficientes, e aí tem que se contratar o policial no horário de folga dele, que teoricamente ele deveria estar descansando, para estar preparado para outra jornada de trabalho, mas ele tem que trabalhar de novo, né? Possivelmente porque ele precisa daquele recurso a mais para a sobrevivência dele, e mostra que nós temos uma falta de efetivo. E o caso específico da Supervia, eu senti bastante de perto, apesar do concessionário ter errado em algumas coisas, mas na grande maioria das vezes, não foi ele que errou. A Supervia chegou a ter, me lembro, há 2, 3 anos atrás, mais de 700 homens trabalhando diariamente na questão da segurança pública na linha. Porque se rouba de tudo, se rouba metal, se rouba cobre, roubam-se os vagões, roubam-se os passageiros, destroem-se as estações, problema semelhante que aconteceu no BRT, aonde também as estações foram depredadas, não é? Então, no transporte público, eu diria o seguinte: nós podemos resolver todas as outras questões, ele não vai funcionar adequadamente porque não tem condições de segurança pública, que é, para mim, a matéria número 1, e eu gostei muito quando o ministro falou, a sociedade do Rio de Janeiro, o que está fazendo com relação a esse que é seu principal problema, palavras dele. Nós estamos fazendo alguma coisa? Cobrar só da polícia não adianta. Nós temos leis federais que dão margem a que a marginalidade funcione com grande tranquilidade. O guarda prende o cara, dali 2 horas ele está solto. Isso não tem nada a ver com o transporte público? Tem. Por quê? O transporte público é uma das áreas mais expostas à questão da segurança pública. E voltando só para concluir a questão da Supervia, eu não posso entender como é que um concessionário que em Osaka, que é uma região riquíssima do Japão, transporta 5 milhões de passageiros por dia nos trens e no metrô e opera um trem de alta velocidade, eu não posso admitir que esse cara não sabe operar um trem no Rio de Janeiro. Só que ele não consegue, de fato, operar adequadamente. Pelo menos eu, como executivo, não conseguiria. Porque ele tem que ter uma tropa e tem que ser uma tropa da pesada. E não pode ser uma tropa civil de homens desarmados, porque existem várias estações de trens que o traficante está de fuzil na entrada. Esse cara é um concessionário ou ele é uma vítima? Então, pegamos um período onde houve uma mudança radical no dia a dia da sociedade. No Brasil, hoje, o sistema metroferroviário, de maneira geral, opera com 25% menos passageiros do que operava em 2019. Ué, mas a população aumentou? Ué, mas dizem que o país enriqueceu e as pessoas se transportam menos? Mesmo que tenha home office, que tenha tudo isso, tem alguma coisa que não está batendo bem, não é? Então, esses concessionários de transporte estão altamente expostos a esse problema. E nós poderíamos ter uma situação muito melhor. Vou dar um exemplo. Seja aqui na estação Carioca do metrô, seja ao longo das linhas do trem em Campo Grande, por que o entorno das estações não é mantido pela cidade como um brinco? Será que alguém gosta de entrar numa estação de trem ou de metrô que o entorno está favelizado, está sujo, calçada quebrada? Não acredito. Por que nós temos aqui a Uruguaiana, aqui do lado da Associação Comercial, uma região de abandono total? Então, é a mesma coisa. O Estado e a Prefeitura podiam estar atuando em conjunto para ajudar o concessionário, seja do trem, seja do metrô, seja da barca, e não é com a parte financeira. Era ajudando a dar um entorno para captar passageiros. Porque o passageiro quer andar no sistema de transporte de alta capacidade, na barca, no trem e no metrô. Então, ele precisa da conectividade. Vamos ver se um dia a gente consegue transformar os 2 bilhetes únicos num bilhete único. Já vai ser uma façanha, não é? E começar a planejar de forma integrada, né? E eu bato em cima da questão que temos concessionários de classe mundial que não se sentem confortáveis.
E aí é difícil explicar para um japonês isso e para o cara de Singapura também, não é? Complicado, né? Então é isso. Eu acho que planejar em conjunto, agir em conjunto com boa vontade, mas tem que ter a questão da segurança pública na frente, senão nada vai funcionar. O sistema de transporte, e eu me lembro antigamente, não estou fazendo uma apologia à época que o metrô era estatal, porque uma época que ele era estatal também ele funcionava uma época muito mal, mas ele já funcionou bem também, né? Isso aí é irrelevante se é operadão estatal ou privada, tem que funcionar bem. O metrô era um elemento de educação social. O camarada saía da estação da Central do Brasil, desesperado, que nem um doido. Ele, quando entrava na estação do metrô, na Central do Brasil, ele lembrava assim, pô, eu sou gente, não vou botar o pé na parede, não vou cuspir no chão, não vou pular roleta. Eles faziam tudo isso. Então, o sistema de transporte bem trabalhado, ele pode ser um elemento de educação e de civilização. Ótimo, acho que você trouxe aqui realmente os temas centrais. A questão da regulação, que eu acho que é muito importante aqui no nosso debate. Você já tinha, Léo, aberto a discussão. O problema da segurança, né? E, evidentemente, que sem a governança também, é o que a gente constata, não vai haver integração, né? Porque é um problema aí federativo mesmo que está mal resolvido. Então, eu passo a palavra agora a você, Maria, para falar um pouco do saneamento e um pouco completando o que Léo nos trouxe aqui sobre a importância dos contratos, de cumprir os contratos e das regulações, que a Genesa realmente é decisiva, e nós sabemos que havia um déficit brutal de pessoal na agência, né? E você, nós sabemos que é a zeladora do meio ambiente, não é isso? Bom, fico honrada aí do título que a senhora agora me deu, mas, enfim, pessoal, boa noite. Eu acho que os que ainda estão aqui são muito resilientes, e aproveitando o gancho, né, eu queria agradecer e dizer que, para mim, é uma delícia poder estar compartilhando o início dessa noite aqui com vocês, e compartilhar, eu acho que é a palavra fundamental aqui do que a gente está colocando na mesa, ou seja, soluções que, de fato, convergem para que a gente tenha territórios sustentáveis, territórios resilientes, de fato, que garantam qualidade de vida e tenham um rio atrativo para se viver, que é o tema aqui nosso de hoje. Então, rapidamente, eu queria agradecer o convite, né, na figura do presidente Josier, do restante da composição, do vice-presidente Antônio, a Aspásia e Paulo também, cumprimentar o resto da mesa, o Leonardo da Iguá, que é meu ex-chefe, então não posso deixar de pontuar isso, assim como o Antônio também, o Delmo, Vicente e o Sérgio. E aí, gente, assim, eu sou verdadeiramente apaixonada pela área ambiental, pelo saneamento, e é o que traz brilho nos olhos. E fazer o que a gente gosta com brilho nos olhos é muito importante, porque a gente faz melhor e consegue passar jornadas mais longas nos dedicando àquilo ali. Então, eu não podia me furtar de participar desse debate, trazendo esse olhar das questões ambientais, e que a gente precisa olhar tanto saneamento, quanto habitação, quanto a questão do transporte, dentro da perspectiva de sustentabilidade, ou seja, trazendo a questão do tripé de sustentabilidade lá do relatório da ECO 92, né, que traz essa concepção da gente deixar de olhar o sucesso da instituição ou daquela organização somente pelo lucro econômico, e sim também pelo seu impacto positivo do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Dito isso, né, esse desabafo preliminar, quando a gente olha o panorama do nosso país, fica claro que o saneamento é a maior catástrofe ambiental do país. Isso é uma questão histórica,
né? Não é uma questão de agora, é uma questão histórica. Se os dados que a gente tem disponível estão certos, a gente está falando de metade do Brasil aí no esgoto, de 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, 35 milhões sem acesso à água limpa, água tratada. E com o marco legal do saneamento, a gente tem trazido à baila um debate assim, muito, no mínimo, curioso, como a Spaz até falou, tem umas questões ideológicas e tal, na nossa conversa inicial, e é no mínimo curioso isso, quando a gente olha esse panorama, e para nós é muito fácil, da gente hoje tem aqui um copo d'água, né? Eu estou bebendo, eu tenho tranquilidade, tenho facilidade a esse acesso, e entrar num debate, às vezes, muito ideológico de o setor privado não pode ser o dono da água, o setor público não pode deter o monopólio da água. E isso é absolutamente inadmissível com a realidade que nós temos hoje, porque pouco importa para a pessoa que não tem esse acesso se aquele copo, se aquela garrafa, se aquela água está com Coca-Cola, se está com Joãozinho, se está com Mariazinha, pouco importa de onde está vindo, porque ele quer beber água, porque ele bebendo a água ele vai se salvar. E basicamente, assim, antes de mais nada, água e saneamento são políticas de direitos humanos, de fato, né? A gente às vezes fala muito da água sob a ótica da Política Nacional de Recursos Hídricos, mas a gente sabe que a água vai muito além disso. Água de fato é vida, e universalizar principalmente também defender o direito das mulheres, porque, e aí eu cito um fato que não está nos manuais, não está escrito ainda em lugar nenhum, mas vocês sabem aquelas mulheres que a gente vê nos livros assim de geografia, que andam com as bacias na cabeça, né? Nos nossos diferentes Brasis, essas mulheres existem, elas não estão só presentes ali naqueles livros, né? E essas mulheres, elas precisam caminhar longas distâncias para ter acesso, para pegar aquela água, para suprir as suas necessidades e as necessidades das famílias. Muitas vezes, nesse caminho, elas são violentadas, são picadas por animais peçonhentos. Então, a gente tem dados da FUNASA que, através da universalização, além da diminuição das estatísticas de violência de gênero, a gente tem também diminuição da fila do postinho de saúde. E são coisas que a gente, às vezes, nem tem noção, porque pessoas deixaram de ser picadas pelo bichinho XYZ, porque não precisa mais andar aquela longa distância, enfim, sem esse tipo de assistência. Então, para quem não tem condições mínimas, gente, mudanças climáticas, a adaptação climática é falta de água, né? E aí, dito isso, antigamente aqui no Rio a gente tinha uma questão muito curiosa, e talvez vocês se lembrem mais do que eu pela experiência também, né? Antigamente, em época de eleição, a gente tinha sempre propostas de despoluição da Baía de Guanabara. Vou despoluir em X anos, em 2, em 3, em 4. E era muito complicado, a gente podia até fazer aposta de que teria, de fato, essa proposta ali nas eleições. Mas era muito complicado porque não eram atacados os motivos da Baía de Guanabara, de fato, estar daquele jeito. E não se tinha estrutura para se atacar esses motivos, né? O que fazia a Baía de Guanabara ficar assim. Hoje, com a questão da concessão, a gente tem avançado muito, como o próprio Leonardo falou, principalmente porque hoje o Estado olhou para essa questão de infraestrutura, olhou para essa questão do urbanismo, e através da concessão a gente tem as metas, né, de atendimento, que estão lá descritas no contrato. Essas metas, elas são medidas e observadas sob a lógica de indicadores de desempenho, os quais, dentro desses indicadores, inclusive, tem indicadores ambientais. Esses indicadores, eles impactam diretamente na tarifa, no lucro. Então, o não cumprimento eventual daquela meta gera um ônus para o concessionário, por exemplo. Então, a gente tem um arcabouço que, digamos assim, ataca o problema pela raiz. E, nesse sentido, o papel da reguladora, de fato, é fundamental. Antigamente,
a reguladora não tinha uma equipe, né? Foi tudo muito novo. E aí o Rafael, o presidente, também, que eu não posso deixar de falar, porque eu estou aqui com o meu chefe, mas tem que falar do atual chefe também, fez esse esforço de capacitação, de aumentar pessoal, trouxe inclusive pessoal que já tinha experiência no saneamento para poder fazer esse exercício, que é fundamental à luz do que está preconizado no contrato e para que a gente tenha, de fato, o cumprimento da meta final de universalização do saneamento através dessas metas intermediárias. Como eu disse, elas são medidas, tem indicadores de desempenho, etc. E assim, para eu talvez não me delongar muito, eu queria também falar sobre uma outra questão que a gente tem, que eu acho que a gente às vezes fica um pouco desmemoriado, né, também. Entrando um pouco na seara aqui de transporte, que não é minha expertise, já adianto, mas também é curioso que a gente agora, né, a nível de país, está discutindo crédito de carbono, mercado de carbono, como se fosse algo novo, às vezes, para a gente também. E o Brasil tem o RenovaBio desde, se eu não me engano, 2017, que é uma referência para o mundo em termos de descarbonização na matriz de transporte, né? Eu trouxe até alguns dados aqui, são 100 milhões de créditos de descarbonização emitidos, 8 bilhões em volume negociado, enfim, o RenovaBio é um exemplo mundial e, às vezes, o Brasil não conhece o RenovaBio, a gente não conhece o RenovaBio. Então, para nós, parece que isso é uma coisa muito nova, quando, na verdade, o que a gente tem que estar discutindo e se empenhando para debater é a ampliação e o amadurecimento do RenovaBio, que hoje é referência mundial. Então, assim, também para eu já partir aqui para a conclusão, eu trouxe alguns dados, né, da ONU, para complementar aqui no debate, né, que entre 2021 e 2018, 74% das catástrofes climáticas foram relacionadas a questões de água, né, seca, inundação, etc., e que até 2050, mais de 75% da população mundial enfrentará algum tipo de seca. Essas questões, elas estão muito relacionadas com o fortalecimento também da infraestrutura, do urbanismo, porque quando você fortalece essas áreas, a gente fortalece também segurança hídrica, resiliência climática, adaptação climática e, principalmente, eu acho que a gente tem que ter em mente também que é não esquecer ninguém, né? Compartilhar além da palavra. Quando eu estive à frente do Comitê Guandu, né, presidi o Comitê Guandu, a gente fez o programa de saneamento rural, o Sanear Guandu, que é o maior programa de saneamento rural do Brasil, com o objetivo de tirar 10 milhões de litros de esgoto por dia do Rio Guandu e dos que drenam, né, para o Rio Guandu, objetivando justamente atender a localidade rural que estava, né, que está naquele momento fora dos contratos de concessão. Então, complementar esse esforço, né, do Estado para que a gente conseguisse atender todo mundo. Então, a gente já lançou, inclusive, a segunda etapa, mas eu acho que, assim, para finalizar, eu acho que o nosso esforço tem que ser exatamente esse, a gente ter essa capacidade da integração e, principalmente, de não deixar ninguém para trás, né? Não esquecer ninguém. Obrigada. Obrigada. Bem, já vimos aqui, a própria Mainá já tratou de fazer a ponte, né, para o urbanismo. Quer dizer, esse é um problema central e, se mal resolvido, nós temos problemas graves urbanos, de desabamentos, de acidentes climáticos. Então, eu passo a palavra ao Vicente, que planejou, né, o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável da região metropolitana, e eu acho muito importante lembrar aqui que o verdadeiro planejamento metropolitano, como o Delmo já lembrou, é a cidade metropolitana do Rio de Janeiro. Nós não podemos nos confinar apenas à cidade capital, né? Nós temos uma imensa periferia, povoadíssima e carente, que precisa estar incluída nisso. Bom. Vicente. Obrigado, Aspásia. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar do PDUI, mas Aspásia, eu fico um pouco constrangido, porque tem quase 7 anos que o PDUI está pronto,
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o primeiro elaborado, e até hoje não foi aprovado. Como não foi aprovado? Não foi. Ele foi para a Assembleia Legislativa. No curso da tramitação, os deputados resolveram incluir Petrópolis, que não estava incluído. Nós, na época, éramos contra a inclusão de Petrópolis, entendíamos que havia relações econômicas e sociais importantes entre Petrópolis e a região metropolitana, sobretudo com a capital e com o Duque de Caxias, o vizinho mais próximo, mas não justificava porque, no nosso entender, a serra era uma impedância efetiva nesses deslocamentos, etc., e havia uma limitação, porque é um custo adicional, um tempo, a serração, enfim, as dificuldades que faz com que essa relação não amplie um custo da história, ela fica mais ou menos no mesmo patamar, num patamar de um percentual da população economicamente ativa a fazer esse traslado todo dia. Mas e aí foi incluído Petrópolis, o plano estava pronto, aí teve que se complementar o plano com a inclusão de Petrópolis e, acreditem se quiser, igual aquele programa da televisão, acredite se quiser, esse tempo todo para incluir Petrópolis, e ainda não foi incluído, ou se foi incluído, não foi concluído, que é fazer a aprovação, a discussão, e passados 6, 7 anos, né, com a dinâmica, com a pandemia no meio, certamente ajustes importantes haveria de ser feito. E acho que uma oportunidade se perdeu, e todos os planos diretores das cidades que compõem a região metropolitana foram ou estão sendo revistos, e se perdeu uma oportunidade muito importante de tratar um tema central para o desenvolvimento dessa região, que é o ordenamento do território. A principal colaboração, a principal contribuição que esse plano poderia dar era ajudar as cidades a se comportarem com um pouquinho mais de responsabilidade ou corresponsabilidade com esse processo de desenvolvimento. Ontem eu dizia aqui, dava um exemplo grotesco, né, na minha opinião, mas que efetivo, que tem um polder em Caxias, construído com recursos de financiamento internacional, para fazer a regulação da vazão das águas na época de cheia, das chuvas, e que foi literalmente ocupado por um loteamento clandestino, irregular, com anuência prévia ou anuência sem controle, sem atitude da Prefeitura Municipal. Então, eu acho que a gente perdeu esse tempo, né, esses anos todos, de não aprovar e de não ter um elemento norteador para a principal questão que nos une aqui nessa mesa, que é o ordenamento do território. Sem ele, não tem transporte, não tem saneamento, ou tem de uma maneira que é ineficiente. Se você continua a crescer, continua a expandir esse território metropolitano de forma desordenada, de forma precarizada, não há modelo matemático que equacione a fazer com que fique de pé qualquer expansão de um serviço essencial. Já é difícil manter onde tem alguma densidade, né, um serviço de água, ou de esgoto, ou de transporte, que dirá quando você tem densidades de 20 habitantes por hectare, qualquer coisa assim, de população pobre, você não há serviço que se mantenha. Não é à toa que existem serviços paralelos, quer dizer, não é à toa que surge o serviço de van, ou o serviço de perua, ou qualquer coisa que se dê o nome, para atender como transporte nessas áreas mais periféricas, mais precarizadas, de mais baixa densidade, onde nenhuma equação se resolve a não ser uma perua. Ou então, do ponto de vista da água e do esgoto, uma solução qualquer ali, inventada, de fornecimento de água de poço, ou qualquer poço artesiano, qualquer coisa semelhante. Então, carro-pipa, enfim. Então, essa perspectiva de ordenamento do território é uma palavra um pouco fora de moda, mas eu acho assim essencial para a gente tocar nessa conversa. Sem que a gente consiga, do ponto de vista da região metropolitana, criar um ambiente onde minimamente essas questões possam estar equacionadas, nós vamos fazer aquilo que eu disse ontem também, vamos continuar enxugando o gelo, porque os serviços que a gente oferta já tem dificuldades e cada vez aumenta o nível de subsídio. E se você consegue continuar crescendo para a periferia,
ainda fica mais difícil manter esses serviços, aumenta ainda mais a necessidade de subsídio, e aí vamos para o buraco cada vez maior. Mas eu queria, antes disso, fazer uma observação importante, que é uma gangorra do urbanismo, que é muito interessante, uma gangorra conceitual, e que a gente, me permita, se eu estiver errado, você me corrige, uma gangorra conceitual. Tem uns teóricos, uns pensadores, e muito relevantes, que acreditam que o modo de fazer a cidade, as concretudes, o saneamento, a mobilidade, moldam a vida das pessoas. Há uma outra corrente que pensa o contrário, que o modo de fazer, o modo de agir, o modo de se comportar acaba por moldar. Eu acho que essa conversa é mais dialética. Os dois lados têm razão. Na verdade, é uma gangorra. Tanto a gente molda um pouco, a gente colabora para moldar o comportamento, quanto também a infraestrutura, o que se constrói, ajuda a moldar e alterar nossos hábitos. É uma correlação eterna das cidades. E a gente aqui no Rio, a gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente olha para o lado, para Minas ou para São Paulo, eu acho que a gente precisa ficar com mais atenção sobre como é que a gente se comporta. Porque eu concordo, Delmo, a segurança é importante. Mas veja você, tem um ramal da Supervia de Belfor Roxo que já transportou quase 20% do total das pessoas transportadas pela Supervia. Hoje transporta 2%. 20% do território, são 30 quilômetros, 6 quilômetros desse território foi ocupado por favela. Ocupado dentro da faixa de domínio. Não estou falando nem do lado de fora, lindeiro. Estou falando dentro da faixa de domínio. Isso é culpa da violência? Ou isso é culpa de eu não encontrei o adjetivo, Aspásio? Isso foi leniência, negligência, condescendência? O que foi isso? Então, o poder público, o Estado, ou a prefeitura, o conjunto das instituições, não tiveram capacidade para olhar, como, por exemplo, a Light pôde. A Light, por conta da legislação, você percorre todas as faixas de domínio da Light, não tem esse tipo de atitude. Ela tinha, há tempos atrás, um serviço de helicóptero que fazia mensalmente essa conferência e depois trocou pelo drone, porque ficou mais barato. Mas não existe esse tipo de atitude dentro da faixa de domínio, das faixas de domínio da Light, que tem 100 metros de largura na média e atravessam áreas urbanas bastante valorizadas, bastante dinâmicas. Então, a legislação lá foi cumprida, há uma penalidade forte para os agentes quando acontecem acidentes nessa faixa de domínio. Na linha dos trens, e são bastante, né? Ontem o Sérgio disse a quantidade de quilômetros que a gente tem, das maiores do Brasil, é a casa da mãe Joana. Então, isso é uma atitude, quando você permite que um território importante, de fundamental importância para a conectividade das atividades econômicas, sociais de uma região, se faça isso, se ocupe, se faça com que se estabeleça ali todo tipo de atividade que não tem nada a ver com a atividade principal, você está chamando, você está levando, criando as condições para que aquele território também, de tudo ali aconteça. Não estou tirando a responsabilidade nem a gravidade do tema da violência. Eu só estou chamando a atenção que nesse ambiente aqui do Rio de Janeiro, também chegamos a esse nível, né, de submissão, digamos assim, em relação à violência, dessa prostração que nos gera, por conta também de uma atitude da sociedade diante disso. Quando a gente idolatrou o Escadinha, ou o parecido todo de branco na capa dos principais jornais, como uma figura, né, importante, de significado importante, um grande traficante, é uma decisão da sociedade. A sociedade carioca tem um pouco de contribuição, desculpa a grosseria, no sentido de ter um comportamento leniente, agradável, simpático a determinadas atitudes. Volto a dizer, não tiro a responsabilidade da falta de gestão, da falta de atitude, da falta de investimento com relação à segurança. Mas eu quero chamar a atenção que isso é uma gangorra. Isso é uma parte
uma parte do brinquedo. O outro brinquedo tem a ver também com como é que a gente se comporta, como é que a gente se comportou com as nossas lideranças, com os nossos votos, com as nossas escolhas durante esse período todo. Não caiu do céu. É só olhar para Minas e para São Paulo, não são nenhuma maravilha, mas nesse aspecto tem uma postura mais importante, mais de atitude mais consequente em relação a esses espaços públicos, principalmente de fundamental importância para a vida da cidade. É inadmissível que se construa sobre uma adutora. É inadmissível, é simples assim. Não tem meio termo. E a gente assiste e assistiu aqui coisas dessa natureza. Então, eu acho que é preciso que a gente, olhando para essa região, a gente tenha um comportamento de governança distinto. Eu volto a insistir, isso é uma chatice, eu falo disso sempre, parece uma coisa, um mantra, mas não é possível que 22 prefeitos e o governador do estado não tenham capacidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Instituída, com responsabilidade permanente de sentar para conversar e discutir certos temas que são essenciais. O saneamento, Leonardo, me perdoe, mas ele foi viável, só vou fazer um reparo no que você falou, porque foi votada uma lei na Assembleia Legislativa, a partir da decisão do Supremo, de criar condições para que os prefeitos da região e o governador sentassem e construíssem uma solução para fazer o que nós fizemos com relação ao saneamento. Então, isso foi governança, foi uma atitude, havia um modelo do BNDES que pôde ser discutido e foi tomada uma decisão e está aí uma penca de investimentos para tentar enfrentar um problema acumulado, um passivo do século XIX, que era a questão do saneamento. Por que a gente não fez na mobilidade? A mobilidade, na minha opinião, é tão grave a situação quanto a do saneamento. Tem uma defasagem de 30 ou 40 anos com relação a isso. Mas está lá na lei. Assim como o saneamento, a mobilidade também, na lei que criou a governança da região metropolitana, um tema de interesse comum da região é a mobilidade. Não faz porque não tem vontade. E eu fico frustrado quando vejo a campanha eleitoral, mais uma acontecer, e os prefeitos, os candidatos não falam na questão urbana. Sérgio, que dirá na metropolitana? O Sérgio falou comigo ontem, eu fico frustrado porque eu não vejo falar do tema urbano. Eu falei, cara, se o Sérgio fica frustrado com não falar do tema urbano, que dirá eu querer que fale do tema metropolitano. Não falam, não consideram o fato metropolitano que existe há 100 anos e que pelo menos há 50 anos já foi reconhecido, ou quase isso, em 1974, já está fazendo 50 anos, né? 50 anos, que já foi reconhecido como fato metropolitano, carente, demandante de uma correlação e de um ambiente de concertação mínimo para decidir prioridades e investimentos. Então, Aspásia, eu sinto que, não estou tirando responsabilidade de nenhum tema. Falta de recurso, falta de investimento, segurança, tudo tem importância, mas o que une, o que cria condições de enfrentar todas essas mazelas, todas essas dificuldades, é um ambiente de governança, de corresponsabilidade. Não se pode gerir um território com 12 milhões de habitantes, né, com 70 quilômetros de raio, com a vida intensa de relações econômicas e sociais, como é a nossa região, a maneira na cabeça do prefeito A, do governador B, do prefeito C, e que não sentam e não têm o hábito permanente de sentar para conversar e discutir algumas atitudes. Não acho que isso faz milagre, não tenho essa ilusão. Já passei da idade de ter ilusão, mas não tenho dúvida que é esse hábito, esse costume, que criará condições de se tratar desses temas com um pouco mais de responsabilidade. É só isso. Corresponsabilidade. Eu vejo assim, doutor Josier, nosso presidente, convocou essa reunião para altas horas do último dia. Não, amanhã ainda temos um pouquinho, mas eu acho que o seu chamamento é de extrema importância, porque nós estamos aqui discutindo urbanismo e, por tudo que eu ouvi, o que eu concluo é que o mais grave problema é não ter urbanismo. Nós não temos urbanismo, porque
O urbanismo, eu acabei de descobrir agora, te agradeço, Vicente, é a governança. O urbanismo é o planejamento, que é o primeiro item de qualquer governança. Então, o que você disse é que nós temos eleições, os prefeitos têm poder sobre o território, eles têm uma regulação a cumprir, que é o ordenamento territorial, e não cumprem. Então, é esse colapso que eu entrego para o Sérgio Magalhães, para ele nos esclarecer como saímos dessa enrascada. Não temos urbanismo funcionando como cultura urbana e, portanto, impulsionando o desenvolvimento urbano desta enorme região metropolitana de 13 milhões de habitantes. Espero que não vá obscurecer o debate, ao invés de esclarecer. Mas eu diria que nós estamos há pelo menos 40 anos, o Brasil patina economicamente. Uma população do tamanho da brasileira, um território com as potencialidades que tem o Brasil, não se justifica que, pelo menos desde o começo dos anos 80, sob o ponto de vista econômico, seja o fracasso que é, porque crescer 1%, 2% ao ano, às vezes dá para trás, numa população que cresce mais do que isso, e o mundo todo se desenvolve, é uma tragédia. Essa tragédia tem lugar, se chama cidade. A cidade brasileira, ela fez um milagre gigantesco, que a gente tem que reconhecer. Nós éramos, quando eu nasci, nós éramos 12 milhões de urbanos no Brasil. Tinha 2 milhões de domicílios. Hoje nós somos 185 milhões de brasileiros urbanos e temos quase 80 milhões de domicílios. A cidade cresceu pela saída do campo? A cidade não. A cidade cresceu pelas condições que ela tem. A população cresceu pelas condições que a cidade ofereceu, ainda que precárias. A educação, o emprego, a saúde, o lazer, produzir uma maior longevidade, produzir uma melhor expectativa de vida. Isso, junto com o progresso mundial, fez com que a cidade crescesse demograficamente. E ela se tornou extremamente complexa. A percepção da cidade é extremamente difícil para qualquer um de nós, ainda que nós estejamos dedicados a estudá-la. É muito difícil para uma pessoa se interessar por um tema onde ela não vê possibilidade de contribuir positivamente, porque se está morando em determinado lugar, mas a cidade é 100 vezes maior, ela não tem essa compreensão. É difícil, é muito difícil. Eu compreendo isso e acho que aí está uma das razões, a complexidade do fenômeno urbano e metropolitano, é uma das razões que faz com que a gente se retraia, que a sociedade se retraia. No caso brasileiro, porque não se justifica um país como o nosso não ter políticas metropolitanas e urbanas adequadas, não ter política de habitação, não ter política de transporte, não ter política de saneamento. Política de saneamento é a concessão, não tem políticas. E não tem desde décadas. Então, há uma questão estrutural aí que a gente precisa compreender. O que vocês trouxeram para nós como reflexão é extremamente relevante e nos diz sobre como é que nós chegamos até aqui. Então, o Leonardo nos fala sobre o saneamento, que os contratos têm que ser mantidos, senão os investidores não vão voltar, vai contaminar a economia em geral. Ora, a meta do saneamento é termos a universalização da água e cerca de 90% do esgoto até 2033. Nós não vamos alcançar isso.
Não é porque as empresas não queiram, não é porque falte isso ou aquilo. Nós não vamos alcançar se nós não enfrentarmos a questão urbana e metropolitana de um modo coordenado. Políticas setoriais não resolvem o problema. Nós não vamos conseguir o esgoto adequado se a cidade continuar expandindo com a mesma população, o que é um absurdo completo da nossa compreensão, que nos construímos, nós, a nossa subjetividade foi construída imaginando que a cidade crescendo é sinal de progresso. Hoje a cidade crescendo é sinal de miséria e de regresso. E se com a mesma população ela crescer como tem crescido, a ocupação dela, não a população, a ocupação dela crescer como tem crescido, vamos chegar em 2033, nós vamos ter alcançado sequer metade do objetivo. Porque até o final dos anos 30, nós vamos construir mais metade do que já construímos até hoje, em termos de domicílios. E sem políticas de habitação e de financiamento, esses novos domicílios vão estar construindo na expansão, e na expansão da periferia e na expansão da miséria. O saneamento isolado não vai resolver se não estiver articulado com a ocupação, com o financiamento da moradia, com a mobilidade. E a mobilidade não vai ser equacionada apenas com as rodas dos veículos. Ela precisa estar conectada com o território e fazer com que esse território, onde ela tem correspondência, tenha vitalidade, não perca a vitalidade. Com a expansão com a mesma população, nós vamos perder vitalidade nas regiões hoje consolidadas. Só um pequeno, porque talvez algumas pessoas podem não ter entendido. O Sérgio e o Vicente defendem há muito tempo a ideia de que o grande mal é que a cidade se espalha muito mais do que os seus habitantes. Então, não há concentração. Como não há concentração, os serviços encarecem e a cidade é irracional, não é isso? Exato. Então, o Delmo, com muita clareza, observou as dificuldades da mobilidade pela questão da segurança, que é verdade. Essa expansão pobre, miserável, fez com que o Estado brasileiro, sem políticas, não atendesse às regiões de expansão, que ficaram dominadas territorialmente pela bandidagem, primeiro do narcotráfico, depois para a milícia e agora associada. Então, a segurança não brota assim impunemente de eu sou bandido, vou começar a atuar. Não, ela brota sobretudo por essas condições estruturais para os quais a cidade brasileira não está sendo atendida. Então, a segurança não vai ser resolvida por políticas de segurança se ela não estiver enfronhada nas outras políticas de desenvolvimento. Assim como a economia vai continuar patinando se grande parte das cidades brasileiras não oferece qualidade urbana suficiente. Se as pessoas não podem progredir porque aquilo ali não tem as infraestruturas adequadas, e se tiver as infraestruturas adequadas está sendo dominada. Então, a gente tem que compreender isso. Chegamos a esse ponto. Então, esse é o passado. O Conselho de Habitação Empresarial, de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Associação Comercial compreendeu essa dimensão, que é dar sua contribuição. Nós não vamos querer enfrentar todos os problemas, porque nós não temos resposta para isso. Temos que enfrentar os possíveis e os mais fáceis. Como é que a gente contém a expansão nesse quadro de dificuldades de políticas inexistentes? Nós identificamos duas questões centrais. Primeiro, o Rio de Janeiro, por erros urbanísticos e por interesses escusos, imobiliários sobretudo, nessa expansão se desestruturou e abandonou as centralidades principais. Nós precisamos fazer com que essas centralidades principais, sobretudo o centro histórico, tenha força.
e ele está vinculado a 2 sistemas. O sistema de mobilidade sobre trilhos, que fez a expansão da cidade se estabelecer nos subúrbios e na Baixada Fluminense, e a Baía de Guanabara, que estruturou economicamente no imaginário coletivo, no lazer, na economia, a cidade metropolitana. Esses 2 temas é que o Conselho de Habitação e Desenvolvimento Urbano sugerem que tenhamos como meta ajudar a enfrentar essas dificuldades. Que sugestões nós temos? A Supervia é um fracasso. A Supervia carregava 1.200.000 no governo Geisel, na Olimpíada chegou a 600.000, hoje está com 300.000 ou menos viagens por dia. Tem as razões que o Delma aplicou. Mas elas podem ser revertidas, não precisa ser em toda a Supervia no primeiro momento. Vamos pegar o trecho mais fácil, mais denso, mais economicamente mais relevante, que é da Central do Brasília Deodoro. São 24 bairros, são 22 estações, tem boas centralidades como Meier, Madureira, Cascadura, etc. Vamos pegar esse trecho e tratar exemplarmente. Vamos transformá-lo em metrô de superfície, com 4 minutos de intervalo entre os trens, com estações adequadas, com segurança, etc. Por um preço vil, comparado com os outros preços que são investidos em mobilidade na cidade metropolitana. Nós temos certeza, o nosso Conselho tem certeza, que investindo os recursos mínimos que são necessários para esse trecho, isso será inexoravelmente o modelo que será adotado para o resto do sistema de Supervia. E segundo, com essa mobilização em torno dessa área da Zona Norte metropolitana, que é o núcleo da metrópole, esses bairros reterão a sua população que hoje perdem e serão capazes de incorporar mais população que demanda casa e que não vai precisar expandir, porque ali tem oportunidades de negócios, oportunidade de ocupação e pode melhorar muito cada uma das centralidades. Esse é o primeiro. O segundo, a Baía de Guanabara despoluída é todo um contorno da Bahia que pode se desenvolver, sob o ponto de vista da ocupação, imobiliariamente, qualidade de vida, e que vai fazer com que os vetores que hoje são de expansão da cidade possam voltar a serem de contração. São as 2 propostas que o Conselho considerou importantes para levar à consideração da Direção-Geral da Associação Comercial e, através da liderança da Associação Comercial, produzir articulações, negociações com as entidades, com as associações de moradores dos bairros, com as empresas, com os governos, em prol de alcançar minimamente uma resposta mais satisfatória. Por último, mas sem querer polemizar, a Aspásia nos disse que faltam recursos. Eu botaria uma observação. Discursos abundam, mal aplicados. O Rio de Janeiro gastou quase 10 bilhões de reais a valores históricos na linha 4 do metrô, que é um fiasco, sob o ponto de vista da mobilidade metropolitana. Tem 50 mil viagens dia para esse sistema, a custo de 88 mil reais por viagem dia. O BRT gastou 10 bi a custo de 22 mil reais por viagem dia. A transformação dos trens e metrô nesse ramal, que nós consideramos, pode ser superestimada em 300, 400, 500 milhões, o que dará
R$ 1.500 por viagem dia. Há recursos na habitação. O Brasil aplicou 460 bilhões em poucos anos num programa de péssima repercussão chamado Minha Casa Minha Vida, e que é aplaudido porque parece que é a solução para a habitação, quando sabemos que por aí não temos resposta. Apenas 20% da população usufrui de casas financiadas pelo setor público. Essa é a tragédia. Então, é porque o modelo não está funcionando. Daqueles 76 milhões que eu falei que o Brasil construiu, desde que eu nasci, domicílios, só 20% teve financiamento. Só 20%, tudo somando bancos, governos, etc. 80% construiu do jeito possível. Sérgio, enfim, eu acho que esse debate, José, é extraordinário, né? Nós tivemos aqui uma contribuição enorme e, como nós havíamos previsto, isso aqui é apenas um spoiler, porque nós vamos ter que retomar. É muito importante o trabalho e a discussão com o Conselho de Transporte, o Conselho de Saneamento. Eu vou dar a palavra ao Pizão, porque você não vai ficar de fora disso aí, eu não vou fazer essa injustiça com você, não é? Mas, já de antemão, pedindo a você paciência, porque estamos realmente no avançado da hora, e tudo isso que nós discutimos, vamos mobilizar de novo a Genesa, a Mainá e todos vocês. Leonardo, foi muito pouco, eu sei que você tem muitas coisas a comentar aqui sobre o que foi discutido, mas eu tenho a impressão que eu estou com gungo, não é? Eu estou impedida, não é isso? Ô, Aspásia, desculpa, só para terminar, eu divulguei aí o nome dos colegas que fazem parte do Conselho de Habitação e Urbanismo, que aprovam, né, que construímos juntos essa proposta. Isso. Então, Pizão. Não, primeiro, obrigado à organização por me convidar e parabéns, porque o evento está de parabéns, muito bonito, e ao José, porque estamos voltando aos nossos bons tempos aqui na Associação Comercial. O meu comentário, eu sei que eu estou exprimido entre o Jornal Nacional e a quantidade e a controvérsia, é uma indagação que eu fico. Eu desde meu pensar para dar uma olhada, há 60 anos atrás, nós tínhamos uma população de aproximadamente 4,5 milhões de pessoas no Rio. Eu não vou falar em região metropolitana, porque essa região metropolitana que a gente carrega acaba fazendo todos os males da nossa cidade. Eu sei que eu posso estar sendo um pouco egoísta, mas eu sou carioca e estou lutando pela minha cidade, quero falar a realidade da minha cidade. Hoje em dia, nós temos uma população na nossa cidade, a cidade de 6 milhões e 300 mil pessoas, dos quais 1 milhão e 500 são favelados. Então, eu quero falar da cidade ordenada e da cidade desordenada, ocupada de forma desordenada, e, infelizmente, essas pessoas que se colocam na cidade desordenada, elas acabam sofrendo estrategicamente, o posicionamento da bandidagem, do crime, da insegurança, que destrói toda a nossa cidade, e vem destruindo toda a nossa cidade. A nossa cidade, em 1980 e poucos, quando passou por aqui um determinado governo, que depois nomeou 3 prefeitos, o Rio de Janeiro era 67% dos turistas que vinham ao Brasil. Hoje essa posição está na mão de São Paulo. E o turismo é a natureza da economia do Rio de Janeiro, e ela tem a qualidade... Só um minutinho, o Delmo, é que eu estou me atrapalhando aqui. Então é o seguinte, o turismo eu conheço o Delmo há muitos anos, a gente pode falar assim, não tem problema nenhum. O turismo, ele tem uma característica que os urbanistas sempre defendem: a cidade boa é aquela que você tem o trabalho próximo, o emprego próximo, a colégio próximo e pouco transporte. O turismo, pelas características da nossa cidade, ele permite que esse efeito econômico se expanda pela cidade toda. Você não vai concentrar só em Copacabana. A gente tem, se o turismo fizesse o que deveria fazer, se nós não tivéssemos esse grande empecilho, nós teríamos aí 3 vezes o PIB do Rio de Janeiro só com o turismo. Então, o que eu fico
curioso é porque há 55, 60 anos atrás, nós não tínhamos metrô, que hoje carrega 800 mil pessoas, nós não tínhamos o VLT, não tinha BRT, não tinha Transolímpica, não tinha linha amarela, não tinha linha vermelha. Ou seja, espera aí, eu estou com uma população parecida com a população de 60 anos atrás, um monte de investimento feito em transporte, vários investimentos feitos no próprio resíduo, apesar das dificuldades, mas não dá para comparar a coleta de resíduos de 60 anos atrás com a coleta de resíduos de lixo atual, era um outro mundo, obviamente. Então, a indagação que eu fico e que eu deixo para aqueles que entendem, porque a minha preocupação é meio ambiente. Meio ambiente é qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente teria tudo para ter. Eu tenho a mesma população parecida num espaço da cidade regular. O mesmo, obviamente, houve a expansão que o Sérgio falou, que traz também as suas consequências. Por que nós vivemos nessa loucura? Porque não há ordem urbana, não há ocupação urbana, a destruição das nossas florestas, das nossas encostas, aumento dos riscos para essas pessoas que ali vivem, condições insanas de sobrevivência. É claro que eu não estou aqui com nenhum raciocínio criminoso de condenar essas pessoas, mas eu acho que a gestão pública, ao longo do tempo, e a gestão política, principalmente, fizeram com que a nossa cidade se transformasse nesse horror sem solução, não há solução de saneamento, não há solução de lixo, não há solução de transporte que vá dar conta de voltarmos até a qualidade de vida da minha época, de Copacabana, sair com a minha mãe e com a minha tia e 10 crianças, para ver vitrine nacional de Copacabana às 9 horas da noite. Nós não vamos voltar a fazer isso, enquanto esse problema da posição da gestão pública, da posição política, permitir que a desordem urbana e, consequentemente, a ocupação dos espaços pela criminalidade neutralize todo o esforço que se venha a fazer. Só esse comentário que eu tinha. Obrigado. Bem, vocês me desculpem, mas essa mesa foi dark, né? A mesa meio down, né? Nós terminamos, não queria terminar desse jeito, mas eu acho o seguinte, vamos louvar o planejamento urbano que existe em todas as grandes capitais do mundo. A China está fazendo planejamento, é verdade que está dando errado. Parece que as cidades artificiais que foram construídas estão vazias, pelo que eu acabei de saber. Então, eles erram também, mas há planejamento, né? Então, eu acho que essa falta de planejamento talvez tenha a ver com o que o Sérgio mencionou. 40 anos de crise, sem investimentos. Concordo com você que o dinheiro que se tem é mal aplicado, mas mesmo assim nós temos orçamentos curtíssimos, em que tudo está comprometido, mal comprometido, e o que sobra para desenvolver a racionalidade é muito pouco. Nós falamos aqui, amanhã vamos ter uma sessão especial sobre regulação, mas eu acho que esse problema da regulação também é o sintoma, não é, de uma situação caótica, em que você contrata, por exemplo, serviços de públicos, de concessões, por exemplo, sem planejamento nenhum. Quer dizer, você contrata um serviço a peso de ouro, sem saber o que você está contratando. E o contrato muda 2 anos depois, ao sabor dos interesses, etc. Então, esse colapso do planejamento, talvez, José, seja uma bandeira importante para recuperar a capacidade produtiva do país. É isso que a gente conclui, porque não é só um problema de qualidade de vida, que é muito grave, o Pizão frisou isso muito bem, é um problema de colapso da produção, da produção econômica, que no fundo é o fator essencial para garantir a qualidade de vida, o progresso e o bem-estar de todos. Com isso eu encerro, agradecendo... Um minutinho só, um minutinho que eu quero falar para o Pizão. Pizão, a população quase cresceu pouco mesmo, mas o território ocupado na cidade, no município do Rio de Janeiro, cresceu 3 vezes. Nós saímos, quando o Rio deixou de ser capital, de 180 quilômetros quadrados ocupados para mais de 600 quilômetros quadrados
há 5, 6 anos atrás. São Paulo fez o contrário. São Paulo cresceu também, mas aumentou a densidade, porque investiu de outro modo. Nós perdemos densidade. Então, isso não é pouca coisa. Crescer com a mesma população, ou pouco mais da população, 3 vezes e miseravelmente, porque sem infraestrutura, na maior parte das vezes, é um dano muito grave. E para não ficar tão down assim como a Aspásia falou, eu gostaria de comentar com vocês que tem assim como a GeoRio, um importante projeto de continuidade na prefeitura e que nos salvou de muitas tragédias ao longo desses 40 anos, o projeto de reflorestamento através do mutirão da prefeitura também é excepcional. Ele reflorestou encostas inteiras. Ali pegando o elevado Paulo de Fronten e entrando no túnel, aquilo ali tudo era careca, até chegar à casa do bispo. Está tudo reflorestado. Não, as favelas não cresceram, isso não, mas isso é outro tema. Aí, olhando a Lagoa Rodrigo de Freitas, você olhando para o lado entre o Cantagalo e o Humaitá, aquilo era careca. Isso eu morei ali até 30 anos atrás, aquilo era careca. Aquilo está tudo reflorestado. Vamos fazer aqui a nossa homenagem póstuma ao Alfredo Sirquis, que foi o autor do Reflorestamento das Encostas, um programa mundial que nos deu muita fama, muito prestígio. Graças a Deus, nem tudo está perdido. Eu acho que há muitos bons projetos, inclusive eu queria aqui fazer uma pequena homenagem, lembrar vocês que existe hoje um plano de desenvolvimento sustentável da cidade, que foi feito por uma equipe extraordinária de jovens arquitetos, engenheiros, urbanistas, muito boa qualidade, e que está sendo agora reestudado, rediscutido, para se adaptar às questões climáticas. Então, eu acho que a gente tem que pegar o que é bom, né, e ressuscitar o urbanismo, o planejamento urbano e as políticas urbanas. Eu acho que é muito bem lembrado isso. Não adianta ter planejamento se a gente não tiver as políticas, não é? Muito obrigada a todos, desculpem o adiantado da hora. Continuamos depois com os conselhos. Conselho de Urbanismo, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Transporte.